Três. Oi, Tudo bem? tá me ouvindo bem? Tô. Tô sem Hum, fone. Deixa eu. eu ponho, senão eu me distraio. Não, e é legal porque eu acho que a gente fala mais baixo, né? Eu tenho o hábito de gritar. Imagina! Eu, eu acho que eu vou pôr. Mano, deixa quieto, vai. Eu grito, não tem problema. Tudo bem, Mi? Tudo. E você? Bem, deixa eu ver se entra mais alguém aí. É, vamos dar mais um Começar. Cadê o tempinho. povo? Esse horário, dia de semana, também é mais difícil, né? Uhum. A quem tá voltou a trabalhar, né? A maioria voltou. Tem Acabou. jeito. Acabou. Acabou não, né? É, mas a maioria acabou, né, Acabou Gil? não, né? A maioria não tem esse privilégio, né? É. Bom, vou começar, vou me apresentar rapidinho aqui. Aí você se apresenta também, Mia. Aí a gente começa, fica gravado. Tá, depois a Quem gente quiser joga depois nos nossos perfis. canais. Então eu sou a Gil Ramos, eu sou doula, consultora em amamentação, aromaterapeuta, e eu procuro fazer lives menos do que eu gostaria, mas sempre lives de assuntos mais polêmicos. E um desses assuntos polêmicos é essa romantização em torno da maternidade, que eu acho bem polêmico e bem importante da gente falar, muito importante da gente falar. E eu e a Milena, a gente estava já há um tempo pensando numa live, né, Mi? Foi. E eu queria que fosse uma live com um assunto bem legal, não com um assunto qualquer. E eu acho que esse é um assunto bem importante, que eu tinha, lógico, que discutir com uma psicóloga, né, com uma pessoa que entende mais desse mundo, que está mais a par desse mundo. Então a gente vai falar hoje sobre a romantização em torno da maternidade como um todo, né? E não só da maternidade no pós-parto, quando chega esse bebê, mas daquela maternidade compulsória ou daquela maternidade sonhada e depois daquela gestação sonhada e gestação real e da maternidade de redes sociais e da maternidade real, que são bem diferentes. Uhum, Né, Me fala um pouquinho de você e aí a gente entra no assunto já. certo. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou Milena, sou psicóloga. Eu trabalho com educação infantil, mais especificamente educação parental, né? Eu ajudo orientações aí de pais, professores nas escolas por onde eu trabalho, para ajudar nessa questão comportamental infantil. E aceitei esse convite com muita honra de novo, viu, Gil? Te agradeço Mãe, né? muito. Sou Mãe mãe, de sou mãe de dois que pequenininhos lindeza. aí, e que eu tento, nessa nossa loucura de vida, pôr em prática todas essas questões da criação que eu acredito que não é fácil, e aqui a gente está hoje para desmistificar justamente essa coisa das flores, da romantização toda, mas que a gente faz o possível para que seja dessa forma positiva, que é o que tanto eu quanto a Gil, e eu sei que eu posso falar isso com convicção, acreditamos ser o melhor para esses seres que a gente tem o compromisso, uma vez que a gente decidiu colocá-los no mundo, e eu acho que isso também é um assunto que a gente pode abordar aqui hoje, sobre essa decisão, sobre essa escolha, sobre tudo isso. Esse assunto, ele dá muito pano para manga, eu acho que ele tem muita coisa para a gente falar, talvez não caiba em uma hora de live, né? Mas vamos tentar destrinchar isso e, quem sabe, trazer mais outros assuntos desse tema para abordar num outro momento, porque eu acho que, por mais que a gente fale aqui hoje, a gente não esgota ele, tem muita coisa. Na verdade, nenhum tema no mundo pode ser esgotado, né? E ainda mais quando se trata de maternidade, que é uma coisa tão ampla, né? E eu acho Complexa. que complexa, enfim, assim como um ser humano como um todo, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma forma.
Mas enfim, eu queria começar falando justamente da imposição da sociedade como um todo, da imposição patriarcal mesmo, de que a mulher foi feita para ser mãe, né? Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Eu acho que nós mulheres ouvimos desde criança isso, né? Que a mulher foi feita para ser mãe. O nosso primeiro brinquedo, se não o primeiro, um dos primeiros, é uma boneca e a Uhum. gente se pega ali já tentando cuidar né, de um brinquedo que a gente idealiza como se fosse um ser. Então eu ouço muitas pessoas falarem assim, ai, mas a mulher já tem um instinto materno. E aí eu acho que desde muito cedo a gente coloca isso pra gente, toma isso pra gente, né? Eu fui feita para ser mãe, eu fui feita para gestar, para ter um filho. E aí vem alguns pontos, de partida. Primeiro, existem sim mulheres que não querem ser mães, que realmente não querem ser mães, e para mim tá tudo bem, porque eu acho que, enfim, a gente não pode impor nada a ninguém, né? Ainda mais isso, que, como a Milena acabou de falar, é uma responsabilidade muito grande colocar um bebê, um filho no mundo, né? Mais um ser humano para ser humano, o que Uhum, anda tão uhum. difícil. Sim, E não ser uma máquina, né? Mas ser um humano. E essa mulher que ela quer, mas ela não pode ter esse filho, né, por algum problema de saúde, então é uma imposição para ela e uma dor muito grande que isso causa. E existem as mulheres que realmente querem ser mãe, né? Eu tenho amigas que falam: "Não, eu nasci para ser mãe". Eu e a Milena a gente tem amigas que nasceram para ser mãe, que sempre quiseram muito ser mãe. E são mães incríveis, realmente vivem para o filho, são felizes com isso. Então tem esses três lados, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. só um segundinho. Filho, vamos lá. Maternidade real, isso, tá vendo? Isso é E eu maternidade fiz real. questão, Não de. é maternidade de Peraí. Facebook, E eu fiz questão de desromantizar essa tá live. vendo? Ali, ó. Daqui a pouco a minha entra ali. Desculpa, Gil, mas é que ele ia falar comigo e aí eu ia perder o raciocínio. Desculpa te É, cortar. não precisa nem se desculpar, porque isso daí comigo não tem problema. E então, eu queria muito falar sobre isso, né? Sobre esse primeiro ponto, dessa imposição da sociedade mesmo, de que a mulher nasceu Uhum. para ser mãe. Né? E existem mulheres que não querem, Sim. né? E, enfim, E eu, e assim, o que que acontece quando essa mulher que não quer, o que era o caso da geração, por exemplo, das nossas bisavós, avós, até das nossas mães, como que lidar com isso? Aquela mulher que ela não quer, é imposto isso para ela, ela acaba cedendo, porque, né, a sociedade impõe. E como que é esse tratamento, Mi? Porque às vezes você tem um filho que você não quer ter, né? Às vezes não tem vínculos. Enfim, como que você, como psicóloga, vê uma situação dessa, assim? então, na verdade, eu fiz uma linha de tempo aqui para eu não me perder. E eu queria falar um pouco disso que você está falando, justamente desse início todo, dessa escolha pelo filho que meio que é imposta socialmente, né? Eu enxergo como se fosse uma manada. Então, a gente nasce, a gente tem que estudar, aí a gente se forma, casa, tem filho, aí quando vai ter um irmãozinho. Então, é meio que uma manada. Então, quando a gente resolve ser aquele que resolveu não ser o gado, né? E sai fora dessa manada, normalmente a sociedade questiona, espanta e causa esse questionamento de porquê. E das mulheres com relação à maternidade, isso sempre foi muito forte. E o que eu acredito é que muitas vezes ela não tem nem esses questionamentos antes de resolver ser mãe, justamente porque tudo é lindo, maravilhoso e você tem que se sentir grata porque um filho é uma bênção de Deus, então tudo é muito envolvido com a religiosidade e tudo isso é muito confundido e aquelas mulheres que resolvem não ser mães ainda têm que lidar com julgamento social. É tudo muito complicado e por isso que eu acredito que esse tema que a gente traz hoje aqui
Vou desconectar o Marcelo da live. Eu não sei o que o Marcelo falou, mas ele é um dos que questiona todo mundo ir nesse mesmo caminho, sabe? E escolher o que é a sua vontade, o que é o seu desejo, sabe? E eu concordo, e cada vez mais, se a gente abre essa discussão, se a gente abre a realidade do que acontece numa maternidade, o peso que isso tudo vem junto, a gente consegue ver, ajudar mulheres a decidir e ajudar a sociedade a julgar cada vez menos essas mulheres para que a gente tenha realmente o livre arbítrio, né? Que a gente possa escolher e lidar com as nossas escolhas e não com as escolhas impostas socialmente. Essas mulheres que chegam a ter filhos e realmente não amam a maternidade, acontece. É possível. Não, a gente não tá dizendo que ela não ame o filho, né? Não, A gente tá dizendo que ela não ama ser mãe, que existem termos bem diferentes, né, Mi? Que existe até um grande problema em relação aí uma mãe que um dia falou, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. E aí caíram matando em cima dessa mulher. São coisas diferentes. São coisas diferentes, E aí parece assim também que a pessoa está se eximindo da responsabilidade da maternidade. E não é nada disso, é justamente por ela assumir tudo isso que talvez ela sinta esse peso todo e aí ela tenha essa convicção e consiga falar, consiga externalizar isso, porque muitas mulheres pensam, mas não têm a liberdade para colocar isso para fora. E eu acho que a luta maior, quando a gente fala em desromantizar a maternidade, é para que as pessoas sintam-se livres de colocar os seus pensamentos e os seus sentimentos até para si mesmo. Porque uma das coisas que eu ia falar mais para frente aqui, em algum momento que eu anotei aqui na minha cola, é que o primeiro passo para tudo isso é uma conscientização, é trazer à luz do nosso cérebro os nossos pensamentos e dar vazão para isso, a gente permitir que eles venham, que a gente lide com eles, que a gente ouça, porque muitas vezes os nossos próprios julgamentos, já por uma sociedade patriarcal, abafa esses pensamentos e a gente não se permite. Aí essa mãe, ela começa a ficar triste, introspectiva, achando que deveria estar mais feliz e não está conseguindo sentir essa felicidade e ela não consegue entender nem os porquês, porque ela não se permite dar essa vazão para conseguir se entender, sabe? Eu falo que é meio tentar organizar as coisas, né? Mas é tentar se organizar sem olhar o que as pessoas, sem deixar entrar o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, o que a sociedade impõe, né? Inclusive, é uma live que eu falo que é polêmica para mim, porque sempre que eu cito nesse assunto, vem uma polêmica justamente por eu ser doula, trabalhar com nascimento, né? Por eu ser consultora de amamentação, enfim, falam para mim que é contraditório isso, mas eu não concordo. Porque eu acho que é o contrário. Eu acho que faz parte, porque é muito fácil a gente romantizar, né? Eu, como doula, romantizar aquilo, falar. Não, vai ser lindo, a gestação é linda, você não vai sentir nada. Tem mulheres que se sentem pleníssimas numa gestação. A Milena é uma, né? Eu lembro quando eu fiquei grávida que eu falava pra Milena, você falava que era o máximo ficar grávida. Desculpa, eu odiei. Hoje eu entendo a responsabilidade. Entendeu? São e todas, assim, e ok, né? eu sentia enjoo, senti enjoo por muitos meses, eu me senti horrorosa. Hoje eu olho minhas fotos e me acho linda, maravilhosa. Eu falo, gente, como que eu me achava horrorosa, sabe? Eu me acho plena nas fotos. E aí é aquela responsabilidade também na gestação, né? Quando você engravida. Vamos falar de uma mulher que quer ser mãe, ela quer ter o filho, e aí ela engravida. E aí ela fala, putz, não é nada do que falaram pra mim, né? Eu vejo essas grávidas lindas, maravilhosas nas capas de revista, nas redes sociais, nas novelas, nos seriados, né? E eu me sinto assim. Além de eu me sentir péssima, de eu me sentir com sono, de eu me sentir horrorosa, de eu ficar enjoada, às vezes essa gestante não tem mesmo aquele vínculo, sabe? Aquele vínculo que todo mundo fala, eu tô grávida, eu sou mãe, porque é lindo estar grávida e conversa com a barriga e tal.
tem mulheres que não sentem isso, e eu Sim. costumo dizer que tá tudo bem, né? Uhum. É um processo mesmo. Aí eu tenho essa segunda fase, né, Mid, da gestação, de ter mulheres que não conseguem sentir aquele amor imediatamente, aquela loucura imediata, e que depois também, enfim. Mas essa romantização da gestação também. Então É, eu atendo esse tipo de mulher. Então por isso que eu acho importante falar disso. Para então, essa mulher, pode desculpa. falar. E eu achei legal porque quando eu recebi esse seu convite, que a gente começou a anunciar a live, uma das coisas que eu recebi de mensagem foi isso, mas não deixe de falar da gestação, porque do puerpério a maioria já abriu, né? A gente já abre a dificuldade que é a gente chegar com um bebezinho recém-nascido em casa e tudo o que muda na vida de uma mulher. Então, muitas já estão se informando, se familiarizando com isso antes e não está sendo tanta surpresa. Mas na gestação, tem mulheres que estão falando assim, ué, mas falavam que era lindo, tipo, talvez o meu caso, entendeu? Porque não é todo mundo que vai sentir as mesmas coisas, mas assim, não é todo mundo que vai estar plena. E eu acredito que a gente também precisa fazer com que essas mulheres vejam que tá tudo bem com elas, que elas não Sim. estão fora do mundo por causa disso. Uma coisa que eu sempre falo é assim: não é à toa que a gente gesta um bebê por 9 meses, porque a gente passa por muitos processos e não é só para a formação desse bebê, mas é para a formação dessa mãe. É muita coisa, é muita insegurança, é muito novo, é muita novidade para essa Informação, mulher. medo. É isso, muitos medos, preocupações, incertezas. Tudo isso para ser absorvido ao longo desses 9 meses, porque não é uma escolha e uma decisão e uma mudança de vida simples. Não é. Quando você escolhe, você tem que ter noção do peso que vem junto. É maravilhoso? Eu vou mentir se eu disser que não, É porque eu maravilhoso. acho maravilhoso. Mas é uma escolha que envolve todo um peso junto e que se a gente não fala disso, a mulher pensa realmente que está acontecendo algo de errado com ela quando ela está passando. E aí o que acontece? Essa mulher se isola, né? Ou essa mulher mente, né? Então, na frente dos outros, nas redes sociais. Ai, é lindo, é maravilhoso. Se Mas chega em casa, se culpa, sente péssima, se se culpa culpa, se e não cobra, se sente procura. egoísta e não procura ajuda. Exatamente. E aí que Eu acho pode que esse desenvolver. termo, eu sempre falo que esse termo egoísta é uma coisa muito complicada pra mim, né? O que que é ser egoísta? Porque eu sempre levanto a bandeira do autocuidado, né? Que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que estar bem. Então, assim, essa mulher que chegou pra mim e falou assim: Olha, eu não sinto. Ela tá no início da gestação, mas ela fala: Poxa, eu queria sentir aquilo que todo mundo sente, aquela empolgação, aquele amor. Aí eu falei: Não, peraí, vamos entender o que que tá acontecendo, né? Primeiro que a gente tá vivendo um momento muito difícil, muito conturbado. São vários medos, várias inseguranças. Então, vamos entender o momento que isso aconteceu e vamos cuidar de você também, né? Primeiro a gente tem que se cuidar. Então, esse egoísmo Eu que as lembro pessoas sempre as máscaras de gostam. oxigênio. As máscaras de oxigênio. Primeiro você, Então, depois você ajuda o depois, outro, né? Primeiro exatamente. você. É uma analogia, né? Aquele negócio do Uhum. avião, né? Qualquer coisa, Sim, cair nas máscaras, primeiro você coloca em você, primeiro depois você você. coloca em quem você ama, Porque né? você não Isso consegue socorrer se você não se você não tiver estiver bem. É, Perfeito. exatamente. E aí eu falo, por isso que eu gosto de trazer esse tema, porque é um tema que precisa ser falado, as pessoas têm que parar de falar, primeiro, que a mulher nasceu para ser mãe, né? Impor isso, que a mulher depois nasceu para gestar, né? E aí a mulher nasceu para parir. Então aquela frase, toda mulher sabe parir. Isso é um peso muito grande para uma mulher, né? A gente acaba só carregando. Opa, eu sou mãe, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Não, não dá. Ninguém dá conta, né, Mi? Que às vezes a gente vê, ai, como que você dá conta? Não dou, não dou conta. E Contando aí com uma vai rede de apoio, né? contando com uma Contando com rede de apoio. apoio. E mesmo Isso. assim, difícil, né? Aham. Então é o que a Milena falou, eu também mentiria, eu também, nossa, eu amo ser mãe, assim,
é maravilhoso, amo minha filha. Mas é lógico que tem momentos que eu falo, eu só queria, principalmente agora na quarentena, eu só queria, né, ficar um pouco em Aham. paz. Então eu adoro quando eu entro nas redes sociais e eu vejo fotos reais, daquelas tipo casa bagunçada, louça na pia, criança comendo pizza, porque a mãe tá sem Sim, saco, fazer uma, sabe assim? sim. E aí vem aquela terceira fase, que essa criança chega, né? Então você vai gestar essa criança, e aí vem aquela fase da pressão da sociedade. Como que eu vou ter essa criança? Por parto normal, por cesárea? E aí a gente nem vai entrar no mérito do que é melhor, do que é pior, porque a decisão é de cada um, né? Eu só Sendo uma decisão queria ir no consciente. banheiro em paz. Então, Só um eu... minuto de silêncio. Olha lá, tô lendo os comentários. Ah, eu não vi os comentários. Aí, Tá aí levantando por não. quê? Só queria ir no banheiro em paz. Eu só queria um minuto de silêncio. Um dá a chupeta, o outro não dá a chupeta. Por que que você Ah! deu a chupeta? Por que que você não deu? Então, é nisso que a gente vai entrar agora. Porque aí tem a fase, vai parir, não vai parir, vai, né, amamentar, não vai amamentar. E o que que vai acontecendo, gente? Essa mãe vai se sobrecarregando, né? Ninguém Uhum, estende a mão e fala, olha, vamos entender o que é melhor pra você, o que que é uhum. adequado pra você, pra sua realidade. Ó, tem isso e tem isso, né? É, por mais que tenha coisas que sejam melhores e outras não, é a sua realidade. E eu acho que esse é o papel, né, da gente Sim, como todo, né, como profissional e como amiga e como tudo. É claro que existe maturidade nisso, e eu também já fui daquelas que falavam, não, isso é certo, isso é errado, mas hoje eu tento ver a realidade das pessoas. E aí, tá, você teve esse filho, independente da via de parto, tal. E aí você vê na novela, né? Que é tão fácil amamentar, né, Mi? Ah, é automático, né? O bebê vai pegar, vai mamar. Ah, trocar uma fraldinha ou outra, né? Aí você vê aquelas mulheres, aquelas famosas lindas e maravilhosas, que já perderam a barriga. Já estão linda, sim. Duas maravilhosa. semanas estão retas. E duas Estão não, amor. retas, Sai da tirando foto de maternidade reta. perfil. É. Sai da maternidade reta. Eu não perdi, eu ganhei, né? Eu não perdi a minha barriga de 9 meses até hoje, mas tudo bem. Aí Eu você, tenho minha aqui também. Não sei quantos meses, prefiro não calcular. aí você vê a mulherada falando assim, gente, você vê a mulherada de maquiagem no parto. Aí você vê, eu não conseguia levantar minha mão no parto. Aí você vê a mulherada com 24 horas, 48 horas toda maquiada, plena, escova no cabelo. A realidade é assim? Pois É é. assim, Milena? Uhum. E aí vem um tapa na sua cara do que é a realidade, que é o primeiro Sim. passo. Amamentar é difícil, não é um processo natural, como todo mundo pinta, né? É uma coisa que demanda muito tempo, muita paciência, muita dedicação. Não é de graça, como todo mundo fala, aquela frase ridícula. Amamentar é de graça, não é de graça. Tem um custo de tempo bem Tem um alto, custo, uma tem uma doação doação muito muito grande, né, dessa grande, mãe, uma né? Tem privação dor, da sua liberdade, né? Tem seu dor, sono, tem. privação de sono, privação da liberdade, existe dor, existe pitaco, existe gente julgando, né? Porque Sim, nunca tá bom nada pra ninguém. Então sempre vai ter alguém pra julgar qualquer coisa. Se amamenta, sim. vão te julgar, se você não amamenta, vão te julgar, se dá chupeta, se não dá. E Uhum. aí vem, né? Quem usa fralda ecológica, quem usa fralda. E aí vem um monte de pitaco. Quem dá papinha, quem não dá. E aí essa mãe só fica sobrecarregada. E aí essa mãe chega naquele momento e que precisa realmente de uma terapia, de uma psicóloga. Porque ela fala, gente, eu não tô dando conta. Eu não sei. Na Uhum. novela é tão bonito, nas redes Sim. sociais é tão lindo, por que que eu não dou conta? E aí É, conta a realidade, mulher. mas assim, o que eu acredito de tudo isso é que realmente a importância é o reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu não dou conta. E uma coisa que a vida inteira, eu sempre bati na tecla agora, como mulher mãe, não tô falando agora como psicóloga, eu tô falando como mulher mãe. Eu sempre bati nessa tecla e eu sempre falei isso para amigas em volta. Eu nunca tentei ser a super herói, né? A Mulher Maravilha. Eu sempre contei com a ajuda, e não vejo como ajuda, não é ajuda do Fernando, que é para mim assim. Obrigação, sim, Não, e pai, assim, né? eu não digo nem que a gente tem que falar, é sua obrigação, não, mas assim, ele já entende isso. E às vezes eu penso, será que é só sorte? Não acho. Agora, como psicóloga, o que eu queria que as mulheres observassem também? Você
delega, você consegue, porque muitas têm aquele apego, então não confia, a pessoa tem ciúme, a pessoa não quer dividir, a pessoa tem medo, então não consegue dividir, não consegue. Você sentiu isso? E aí depois se sobrecarrega, porque é a consequência. Eu A gente lembro de você fala me para falar criar. isso, de eu falar, ai, ninguém me ajuda, eu não tenho Eu te apoio. Você falei isso, falou, eu já não lembro falou, mais. falou Eu não no lembro Outback, mais. num dos jantares. Você falou assim pra mim, mas você não tem apoio ou você não delega? É, porque Né? tem uma E diferença aí, muito grande. Às vezes as pessoas falam: ah, mas eu não tenho com quem contar. Você não tem mesmo ou você não consegue contar com as pessoas? Porque aqui eu penso assim: os meus filhos, quando o pai está em casa e eu estou em casa, a maioria das vezes o que eu escuto é pai, e ele vai. Pai, e ele vai. Tem dias que eu falo para os meninos: gente, o papai já está cansado. Quantos ah, pais eles não, sim, chamaram? mas aqui Não, também, do mas pai eu sempre tive, sim, mas eu digo assim, delegar pra para os outros, né? outros. Não, Porque mas o pai eu incluo, tá, eu não, incluo no deixa eu bolo. só chegar aonde eu quero para entender, para não perder o raciocínio. O que que eu vejo com tudo isso? Eu tenho dois filhos meninos. Amanhã, se É eles verdade. escolherem, eles serão pais. Para eles, não vai ser uma coisa que eles vão ajudar a mãe a criar essa criança, porque eles cresceram percebendo que é pai e a mãe têm as funções muito próximas. É lógico que amamentar é exclusivamente materno, mas tem muitas outras coisas que a gente pode contar com apoio e Na muitas verdade, eu mulheres acho que só amamentar é exclusivamente materno. Eu o acho que resto todo o dá para contar, resto, né? O resto né? tem como contar. E mesmo assim, o homem tem como ajudar nessa amamentação, gente. A gente sente sede, vocês podem dar água pra gente, vocês podem fazer o jantar, o almoço, alimentar essa mãe, enfim, dar Sim, apoio, ajudar com tantas amor. outras coisas, né? Mas eu acho importante, sim, isso que você trouxe sobre a gente aceitar ajuda, né? Ajuda de fora mesmo, dos avós, dos tios, de uma amiga, enfim. Muita gente Isso não é consegue, Gil. importante. E um Não, eu conselho que eu tenho sei. assim para dar é assim, você não precisa aceitar de cara que outra pessoa pegue o seu filho e leve para a casa dela para cuidar. Ela pode estar ali do seu lado, ela pode estar ali. Sim. Você pode ali descansar um pouquinho e a sua mãe ou a sua sogra tá lá com seu bebê aqueles minutos para você poder tomar o banho, ficar lá no banheiro em silêncio um pouquinho, sabe? Dá Gente, para fazer. eu lembro que eu não conseguia tomar banho. E eu falava assim pra minha mãe: olha só, a ilusão, a romantização. Quando eu tava grávida, eu falava assim pra minha mãe: você não me deixa ficar de pijama o dia inteiro, porque é horroroso. Uma mulher que acorda e não troca de pijama, mãe. Você não me deixa Uma ficar sem pentear o cobrança a cabelo. mais, Era uma cobrança, desnecessária. por quê? É. Porque você via nas revistas, né? Enfim, imagina que eu vou ser uma mãe desarrumada assim. Eu não tomava banho e eu achava isso cúmulo. Eu tomava banho de 5 minutos quando eu tomava, sabe? Então, assim, é a realidade. Claro que tem bebês que são mais tranquilos, né? Que dormem mais, e aí você consegue ter uma rotina melhor. Não existe regra, né? Existe Não. sempre esses dois lados. E Então, cada casa vai existe funcionar do seu do jeito e jeito, né? ok. Depende de Aham. rede de apoio e tal. Mas é isso que a gente traz, assim, porque é muito louco, a gente não se dá conta. A gente, por mais que. Ah, às vezes eu tenho um irmão que tem filhos, mas é diferente quando é teu, né? Você saiu da maternidade, pisou em casa, vem aquele desespero. O que que eu faço agora, né? É, porque Tem é que dar teu e é banho, não tem que teu. dar banho? É. É, né? Tá com frio, tá com calor? E Uhum. aí você se sente sobrecarregada, diminuída. E o pai entra um pouco nisso também, às vezes nesse bolo, né? De ter que dar conta de tudo, de ter que dar o amparo para a mãe. E tem o outro lado dos pais que não compreendem tanto. E Uhum. aí também sobrecarregam essa mulher. E tem o outro lado ainda daquele pai que acha que é o papel da mulher, é aquele patriarcado mesmo. A mulher tem que parir, a mulher tem que cuidar, e o meu papel é trabalhar e sustentar a casa. Ainda existe isso hoje, É, tá? então, E nisso muito. e é nisso que eu penso que a gente tem a função de mudar na criação dos nossos filhos, entendeu? Porque os nossos filhos, né, quando a gente fala, ai, a sociedade é machista, a sociedade é patriarcal, e isso não é um julgamento, eu acho que a gente
tem que ter a conscientização que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam por nós. Mãe, eu sou muito grata a tudo, sabe? Eu tô falando mãe porque eu sei que ela tá aqui. Ela tá aí. Eu sou muito grata, entendeu? E não é um julgamento, mas é uma observação. Eu lembro de ouvir do meu pai algumas vezes assim: eu não sou machista, a sociedade que é. Ele falava pra mim quando eu era adolescente, sabe? Ouvi algumas vezes isso dele. Eu não sou machista, a sociedade que é. Então, quando ele ia fazer uma observação de coisas que você não pode, não era ele que era machista, era a sociedade. Sim, Então, ele só estava me protegendo. Era assim a visão, sabe? Sim. E o que eu penso é que hoje tá na nossa mão o bastão. É a Sim. gente que tem a função de modificar essa sociedade para o futuro, para as pessoas serem livres para escolher serem ou não serem pais ou mães e ninguém julgar, né? Se for uma escolha dela, ela poder fazer essa escolha livremente, para ela ter essa convicção de que pai não ajuda. O pai é pai, ele tem a função do pai. E outra coisa que eu acho importante falar também é o mundo externo, porque uma vez que você vira mãe, nas suas entrevistas de trabalho, né, tem lá a questão: tem filho? Com quem que ele fica? E aí isso também é muito pesado na hora de você falar para uma mãe, né? A mãe tem função dupla, né? Dupla jornada, que é externa e interna. E aí o marido não é mais só aquele pai que traz a comida para dentro de casa, porque a mãe também está indo para fora de casa. Então tem uma série de questões que envolvem essa maternidade que eu acho importante a gente abordar, pensar, colocar para a sociedade, para que a gente tenha cada vez mais pessoas escolhendo a maternidade e paternidade consciente da escolha que estão fazendo. E não uma coisa de tipo, caramba, era isso? Eu não queria para mim. E acontece. Sim. Tá acontecendo e muito por aí. Então eu acho importante pensar. É um julgamento, né? Eu tenho uma pessoa próxima que fala: eu não quero ser mãe, eu não serei, eu não quero. E pronto, não acho que é pra mim. Adoro criança, que nem se dá super bem com a minha filha, ama, mas ela fala: não quero. E é uma escolha Sabe? E dela, é uma né? escolha dela, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? E quem sou eu pra falar pra ela? A Não, você única tem que ser coisa que mãe. eu, particularmente, sempre pergunto para essa pessoa é assim: você já fez a listinha de todos Sim, os né? prós e de Você já todos os se contras? projetou. Não, e Você você já já olhou projetou, lá na né? frente? Porque Sim, hoje você pode olhar e falar assim: ah, mas eu amo a minha vida de da minha noitada, de liberdade. liberdade, mas a vida não, ela vai mudando, ela tem ciclos. Então eu sempre falo para as pessoas assim: escolha, mas escolha consciente. Você já olhou o todo? Você já pôs a sua listinha dos prós e contras? O seu problema é só não ficar mais mudando a narrativa e falando: não vou mais gritar, não vou mais colocar de castigo. É só esse o seu problema? Repensa. Você tem certeza que você não quer mesmo? Ou você tem certeza que você quer mesmo? Eu acho que é só importante as pessoas conhecerem todo o cenário para poderem fazer essa escolha de uma forma cada vez mais Sim, consciente. sim, sim. Na verdade, eu já acho uma das coisas que você falou é importante, né? Sobre você preparar os homens, né? Preparar os filhos homens para um futuro diferente, né? Então, as mães de meninos, eu sempre achei mesmo que De tem uma menina responsabilidade também, né, muito Gil? grande. Não, mas de menino, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Eu acredito, não sei se eu sou muito otimista, mas que essa geração deles é uma geração melhor, né, dos nossos filhos, essa faixa de 5, 7 anos, assim. Acredito que vai ser uma geração melhor, mais consciente, até por tanto que a gente fala, né, desses tabus todos e desse machismo, feminismo e de outros tabus. Mas eu acho que a gente tem que começar essa desromantização com a gente mesmo, né? Parar de quando a gente vê uma mulher perguntar pra ela essas coisas que você falou. Quando que vai casar? Quando que vai ter filho? Ah, você quer ter filho? Você não quer ter Uhum. filho? Quando vai dar um irmão, né? Porque é sempre aquela coisa. Se você não tem nenhum, quando você vai ter filho? Aí você tem um, quando você vai dar um irmão? Quando você tem dois e engravida do terceiro, nossa, mas você já vai ter três?
Uhum. né? É bem isso. Ou seja, as pessoas têm que ficar quietas, né? A gente não É, tem que perguntar. Porque tem aquele lance, a gente não sabe nem se essa mulher pode ter um filho, né? E existe um luto aí por trás disso, dessa mulher que é muito e não pode. nossa, isso é muito real também. Eu já conhecia alguns, não foi um só, não. É, Alguns casos de mulheres que depois que engravidaram, falaram que sempre falavam que não queriam ter filhos porque não conseguiam engravidar. Então, para tirar essa pressão essa social, pressão mesmo. olha o nível que chega, para tirar a É, pressão social, então falava-se, eu não quero. Mas assim, era melhor que ela não precisasse responder, né? Isso era o melhor. Só que é, é, a sociedade pressiona muito, pressiona mesmo. Isso eu acho que ainda está muito enraizado. Essas conversas, elas são muito válidas. Eu acredito que a gente vem, sim, no movimento de mudança. Eu acredito ainda que a mudança vai acontecer. As mulheres vão começar a olhar a maternidade de uma forma diferente. Não sim, acharem mais uma isso forma como consciente, não né? Não é de uma abordarem mais forma. como um tabu, sabe? Não posso falar que hoje eu tô de saco cheio e quero me trancar no quarto e deixar eles assistirem televisão o dia inteiro. Qual é o problema? Horas, E entendeu? aí vem a quarta parte, que é a nossa parte, né, Milena? Quando a criança já tá grande, ou seja, não é mais um bebê, mas você continua não conseguindo ir no banheiro, tá? Né? Ah, eu vou. Assim, Eu viu, vou. Milena? Não, Eu Michele. tranco. Viu, Michele? Então, deixa eu Tranca dar um pra fora. tutorial. Deixa eu dar um tutorial. Tranca a porta. Vai ficar batendo, você fala, tô fazendo cocô. Ah, mãe, abre aqui. Não, tô fazendo cocô. Daqui a pouco eu abro. Quando eles estão fazendo, eu não fico entrando. O meu Eu não filho fico mais velho entrando. já pede. Ele fala, deixa É, sozinho? aqui Eu também. deixo. Aqui Mas ele também já não fecha a entra mais porta. também. É, ele já não entra mais Não, eu também. tô Mas eu acho brincando, gente. Tô importante. brincando. Eu acho Assim, tô importante. brincando, tá? A minha tem uns 5 e agora ela tá entendendo esse negócio de não estar no banheiro. Então, mas isso aí vai passando e vão vindo outros Sim, desafios, outras é fases, igual que nem brinco, é videogame. videogame. É. E aí a fase agora são das mães, como que é, Mi? Das mães mais Nutelas. E aí eu fico desesperada. Gente, é um pedido, não me mandem aquelas coisas de Pinterest, né, Milena? Que Eu postei um essa semana não, pra mas ver como aquele fica. até gostei. Gente, você fica me mandando aquela coisa de como construir uma aeronave com caixa de papelão, sabe? Aquelas Aham. coisas de mãe, assim, que eu Que faz a admiro gente se quem sentir faça, um cara, eu curto, lixo. mas me faz sentir um lixo, porque É, eu mal porque consigo fazer atividade escolar com ela, é sabe? aquela foto Né? do bebezinho no colo e a mulher super magra faz a gente se sentir um caco. Super magra comendo Infelizmente, uma salada. Super magra comendo uma tem essas salada. coisas que a gente tem que lidar. O que eu acho importante é assim. A gente vai ter que lidar, vai ter aquela mãe que naquele ponto ela vai se destacar super, vai ter aquela outra que vai se destacar naquele ponto super. O que eu acho importante é que a gente tenha essa consciência que ela vai ser boa numa coisa, mas vai ter na outra que vai falhar, e a outra vai ser muito boa numa coisa, mas vai ter na outra que vai falhar, porque ninguém é perfeito e a gente vai cometer os nossos acertos, os nossos erros. A gente vai ter aquela coisa que a gente faz questão e que a gente vai fazer fluir na maternidade que a gente pratica, Sim. mas vai ter aquilo que a gente vai cometer falhas. O que eu acho importante é a gente ter a convicção. Eu tô dando o que eu acredito ser o melhor? Tô. Esse é o Então melhor que não eu se posso fazer. culpe. É, Então não se tem uma cobre. frase, tem uma frase que uma amiga sempre usava pra mim quando eu me cobrava, né? Ela falava assim pra mim: "Você é a melhor mãe que ela pode ter", Que você pode ser né? para Que ela. você pode ser e que ela poderia ter. Sim, Então, tá tudo bem, tá tudo bem, né? porque eu E é acho que isso isso é o mesmo, gente. peso maior, é o que a gente põe nas nossas costas, assim, a Sim. cobrança que a gente coloca no todo. Por que que eu não tô sentindo a É. Por que que a casa felicidade? tá bagunçada, né? Por que que Porque essa casa tá bagunçada? isso, eu acho que o maior peso é a nossa autocobrança, assim, o que, que a gente mesmo julga, o que a É gente verdade. mesmo não dá vazão para se ouvir, para se entender, o que um exercício que eu tenho feito muito na minha vida é toda vez que tem uma situação, eu trago ela para consciência, eu ilumino essa situação e aí eu coloco lá e falo qual é o lado bom e qual é o lado ruim. Assim, primeiro, o nosso hábito humano normalmente é olhar o ruim.
E aí, com o Uhum. exercício, você consegue sim enxergar o lado bom. Então, sempre fazer esse exercício além, não só olhar e pá, culpa. Eu visto a culpa. Eu já, Sim, né? Não, calma, olha o outro lado. Olha o que você está fazendo, exalta os seus pontos bons, exalta o que sim. você, né? Eu acho que isso é importante, é Se faz um você carinho, né? Se isso. acolha, né? Tem Acolha, se cuida. empatia pelo seu Empatia. momento, pelo que você está vivendo, É, sabe? a gente fala tanto em acolhimento, em empatia, em cuidado, mas a gente não Pelo faz isso com a outro, gente né? Tem mesmo, que fazer conosco, né? verdade. A gente Tem precisa que ter uma disso. paciência. Achei engraçado que a Carol falou aqui que quando ela vai no banheiro, ela pergunta se tem certeza que quer entrar, porque tá muito fedido. E elas vão embora? É, então, que aqui se bobear não vai, não, gente. Desenvolva o assunto, brincadeira. Mas Aí a eu acho Michelle, importante os nossos filhos também irem conhecendo o espaço, assim, até onde é o nosso limite. Isso e mostrando aos poucos, eu acho importante, sim, sabe? Igual agora, o Gabriel veio para falar comigo. Ele percebeu, calma, filho, eu tô ocupado. Ele foi embora, sabe? Mas isso a gente vai trabalhando com a criança no dia a trabalhando. dia para que ela entenda que você também tem o seu limite, você também é um ser humano. A mãe não precisa ser de ferro, a mãe não precisa ser Mulher Maravilha, Ai, sabe? Eu acho que a é, gente tem que isso é um deixar sempre ponto isso que claro, que a gente também sofre, a gente também sente, a tem as gente nossas também tem necessidades. as nossas A gente tem os dias, fragilidades, temos os que dias não tá tudo ruins, que a gente não bem. quer brincar. Ah, esse é um outro ponto, né? Aquela obrigação Aham, de estar brincando sempre com a criança. Não, eu preciso brincar, a criança não pode ver televisão. É, eu preciso dar conta de arrumar a casa, eu cobrança, preciso dar. É cobrança, isso tudo vai, ó, cobrança. entrando. E isso causa, assim, causa até doenças, né, Mi? Uma Sim, você crise de vai somatizando. ansiedade, vai somatizando tudo. Sim, Então, sim. assim, vai ter dia que você não tá afim de brincar e tá tudo bem, não tô afim de brincar. Olha, você vai ter que ficar em um desenho, você vai ter que fazer sua atividade sozinho, né? Ou usa o E, colinho, né, Gil? ou usa o Eu deixo eu falo colinho, pra né? vocês, Colo, né? Deita lá e fala, vai vem arrumar a cá, cama, mãe, hoje eu não ou tô ó, legal. vem, Ai, mas né? Uma coisa adoro. que a gente usa muito, né, Mi? Ó, eu preciso arrumar a casa, então vamos lá arrumar comigo. Você Me arruma uma parte, você arruma ajuda. outra, você me ajuda. Eles gostam Aham. muito disso. E aí você vai se redescobrindo, mas sem aquela autocobrança, né? Eu acho que é o mais Que é muito importante. pesado, isso é muito pesado. E isso, assim, é uma sobrecarga maior da mulher, sim. Por quê? Porque o homem tem uma qualidade que é muito dele, gente. A maioria, pelo menos, né? Pelo que eu vejo aí. Eles não somatizam as coisas. Se não dá pra arrumar a casa, tudo bem. Se não dá pra Uhum. lavar a louça, tudo bem. Se não dá pra fazer aquele almoço do prato colorido com trocentas cores que a criança Eles são precisa mais comer aquilo todo. resolvidos, né? Não, entendeu? Eu tinha uma amiga Aham. que brincava comigo, né? Ela falava assim, cara, você fica se matando pra fazer esse negócio das cores aí, sabe? 5 cores, que ela precisa comer, ela precisa se alimentar saudável, tal, tal, tal. O dia que você não quiser fazer janta e quiser pedir uma pizza, essa menina não vai comer, E Gilmara. não Essa minha come, amiga né? e não come, tá? Meu E não. filho também não. Eu tenho que fazer a comida de 5 cores. Mas É, agora na quarentena ela deu uma mudadinha, porque ela viu também as minhas necessidades, que é o que a Milena tava falando. Que é uma coisa que a gente trabalha diariamente, claro, não adianta, que nem o Gabriel entrou aí e você fala, sai daqui e tal. Você já tem que ir trabalhando, olha, mamãe vai trabalhar, né? Mamãe precisa desse tempo tal. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, pode me chamar. Mas você conseguir resolver sozinho. E é uma coisa que a gente vai trabalhando todos os dias e uhum, olhá-los, né, como um ser humano também. Isso é muito uhum. importante. Mas é essa romantização que nós não temos, e é o que eu sempre brinco. Me marquem, gente, naquelas fotos de casa bagunçada, de Pra louça na gente se pia, de identificar cama não mais, né? arrumada. Pra gente se É, pra gente se identificar. identificar. Porque E é uma uma coisa coisa. que eu queria falar, Gil, também, assim, deixar uma dica para quem estiver passando por essas coisas de, eu não consigo sentir esse vínculo, eu não consigo sentir essa felicidade, ou então eu acabei de ter o bebê e tá tudo muito difícil, tá engolida pela Fuja. rotina, pelo cansaço, exaustão, etc. Ou as mães que estão criando seus filhos e também tá muito difícil as birras, tal. Cada fase tem os seus desafios, todas vão existir. Mas para essas mães, eu queria deixar também a dica de procurar os seus pares.
procure os seus Isso. iguais, sabe? Uhum. Arrume um Ó, grupo onde mães trocam essas trocam. experiências. Porque quando eu vivi o meu puerpério, eu me achava um ET. Eu achava assim, como assim eu tô sentindo que eu fico triste porque eu não posso mais sair à noite, que eu tenho que ficar trancada aqui em casa todos os dias. Era pra eu estar super feliz, eu tô com meu bebê, ele tá aqui, não sei o quê, Tá saudável, é bem. isso. Ai, como eu sou um monstro, sabe? E aí, quando eu comecei a perceber, eu comecei a frequentar na época aquele Cinematerna. Ah, Lembra? Não sei se ainda tem. ainda tem. E aí, depois disso, tinha um café. Você saía do filme, né, com o Uhum. seu filho, que podia chorar, que você ia Chorar. lá e trocar. Era o máximo. E aí, depois, você ia para um café com essas É. mulheres. Quando você senta com essas pessoas e elas começam a falar também o que elas estão vivendo, o que elas estão passando, o que elas sentem, e você fala: "Ah, eu sou Nossa, humana eu sou sim! normal. É, É, eu sou nossa! normal. Vai passar, É, é uma fase, são os hormônios também. É tudo junto, é a mudança, é o é, novo, né? É um processo. é. Eu estou aprendendo a ser mãe. Então, quando você encontra os seus pares, os seus iguais ali, você tem um espaço onde aquilo não é mais um tabu. Onde você pode falar sobre aquilo e você é acolhido naquilo. E isso é muito importante É também muito nesse importante, é processo, muito. sabe? É, na verdade, eu acho que qualquer processo assim de mudança na vida, né, e a maternidade é uma mudança muito grande, se não a maior. Eu acho que a gente tem que fazer isso, procurar os nossos pares, né? A gente tem que estar com pessoas Que que pensam pensam parecido parecido. e Sim. que têm atitudes parecidas, que têm, né, não os mesmos pensamentos, porque ninguém tem, Ninguém mas vai ser. tudo parecido. É, Que você se sinta incluída, né? Que você se isso, a sinta, que vontade você para possa falar. ser você, né? Sim, E, que você possa e- colocar aquilo sem o julgamento, né? Sem é, medo do julgamento. Eu acho importante, acho que isso é um dos passos que eu acho que para quem estiver se sentindo assim, teria que buscar. E aí, sim, percebendo que está persistindo, que isso está piorando, que pode estar começando ali uma terapia. depressão, aí sim você Ah, na precisa e verdade, assuma isso, né? Eu ah, não, preciso na de uma verdade, ajuda. eu sou daquela linha, gente, que terapia a gente precisa sempre, mesmo Ai, quando tá que se sentindo linda, linda. maravilhosa. Ai, que Não, mas eu linda, é sou, porque verdade, mas assim, a minha vida sem terapia não é vida, pra mim, sabe? Então aham, eu acho que terapia é uma coisa válida pra todo mundo, para todo estando mundo, é bem, estando verdade. bem, Mas é, que é, nem todo mundo vai buscar isso de mas cara, porque, mas eu acho mas porque perfeito, é existe, perfeito. ainda existe um preconceito muito grande também com relação a isso, sabe? De procurar ajuda. E aí a gente não tá falando de psiquiatra. Para quem precisa, tem que ir também, tá tudo bem. Sim, não tem Mas a gente nada. tá falando de terapias alternativas, a gente tá falando de um psicólogo, a gente tá falando de psiquiatra, sim, se precisar, né? Mas é muito difícil, eu acho que nessa parte que a gente tá falando, essa mulher, num turbilhão de emoções, num turbilhão hormonal, dela se dar conta do que ela precisa também. Então é Uhum. muito difícil, ainda mais no puerpério, né? Que muita gente nem estuda, nem sabe o que é puerpério. Tem mulheres que passam pelo puerpério numa boa, agora tem mulheres que sofrem bastante, e Ai, por isso é tão importante mas estudar isso dá uma também, né? bagunçada, né? Dá Dá uma uma bagunçada. bagunçada, é lógico, né? É um ser que depende de você para se alimentar, para tudo, Porque eu acho que entra né? a exaustão, a privação de Então, exaustão, sono, as dores, eu acho que dá uma bagunçada, né? é uma E eu acho bagunçada importante as total. mulheres esperarem isso também para não Não, terem mas um é por isso que choque. exatamente, é por isso que é importante também na gestação, né? Eu brinco que, na verdade, a informação é o primeiro item do enxoval, né? Porque o que acontece? Quando você está grávida, você vai pensar no Caramba, quartinho, eu vou nas pôr isso no meu roupas. post, Gil, porque É, eu nunca pensei em colocar isso. Olha que legal. é o primeiro. Informação. Porque assim, É, a gente pensa em tudo. A gente pensa, não, mas é menino ou menina? Ai, meu Deus, qual que vai ser o nome? Aonde vai nascer? Como vai nascer? Sei lá, decoração do quarto, vai ter berço, A gente pensa em tudo, nas roupinhas, em tudo. Mas a gente não pensa, né, nas fases dessa gestação, nos hormônios. sim. Pouca gente fala, não, eu vou estudar. Peraí, quais os hormônios estão em transformação no meu corpo? Por que que eu me sinto às vezes mais triste? Vamos ver o Uhum. que está acontecendo, né? O que que é puerpério? O que que é estrogestação? As E se eu pessoas, falar pra você que né? eu fiz isso nas minhas duas, eu tô mentindo, entendeu? Não Não, fiz.
Não, eu até E fiz, mas não, eu não eu até fiz, fiz porque eu mas era eu acho louca, que é fantástico isso que você está mas falando. é É bem isso, é por fantástico, isso que porque é o verdade, a hormônio ele informação mexe muito com a gente total, também. E aí eu acho importante total, conhecer total. mais. Né? Eu tenho gestantes que chegam pra mim e falam: Meu, eu só choro, eu não consigo parar de chorar, o que que tá acontecendo comigo? Né? Outras que depois que pariram, Gil, meu filho tá com saúde, eu sinto uma cobrança, por exemplo, minha mãe vem e me fala: Por que que eu tô chorando? Por que que eu tô reclamando? Mas eu não sei o que tá acontecendo. Gente, hormônio, né? Tem uma Sim, alteração hormonal. sim, Fora isso que a Milena falou, uma mudança de rotina, mudança de sono, tudo. né? A privação de sono é uma coisa louca para algumas mulheres, que É. acontece com algumas mulheres. Mas uma outra coisa que eu me lembro, assim, que eu tive um puerpério médio, não foi nem power, nem tudo bem, mas eu me lembro que eu reclamava muito, né? Por quê? Porque eu não dormia, né? Minha filha era aquela bebê que não dormia, que mamava o tempo todo. Então eu não dormia. Eu me lembro, assim, de uma frase que minha mãe falava pra mim: Para de reclamar, ela tá com saúde e você tá reclamando. Aí eu brincava: Deixa eu reclamar, né? O Pelo fato de eu menos isso. reclamar o fato de eu Pelo menos, reclamar não quer dizer que eu tô pelo menos, arrependida. Eu não tô arrependida. Eu amo minha filha. Eu, graças a Deus que ela tá aqui, que ela tem saúde, mas me deixa reclamar, porque era a pelo única coisa menos, que né? aliviava, né? Um Então, assim, desabafo, me escuta. mas você vê que nem esse direito a mulher pode ter, gente, de reclamar, sabe? De reclamar que tá cansada. O E é fato de uma mulher estar puxado. O fato de uma mulher reclamar que está cansada não quer dizer que ela está arrependida de ter aquele filho, ou que ela está arrependida da maternidade, ou que ela não. Não, ela só está cansada. Então, deixa essa mulher reclamar, pelo amor de Deus, né? Sim. E eu acho que é importante tudo isso que a gente falou. Eu acho que desromantizar, porque não é um mar de rosas, e isso não quer dizer que seja ruim, né? Porque pode ser que às vezes tem alguém aqui que não seja mãe e fale: Ai, meu Deus do céu, o que que essas duas estão falando? Eu É, não vou também não ser queremos mãe. assustar. Não, É. mas a gente quer falar a realidade, porque essa é a realidade, né? Até Então tem porque esses quando a gente não lados. fala a realidade, o que vem na sequência de uma mulher, muitas vezes é Traz um. culpa. É, muitas Então, vezes é aí culpa, traz. assim, porque tem alguma coisa de errado comigo. Então é importante, mas não é para assustar, porque eu amo ser mãe. Eu amo Eu ser mãe, também. entendeu? E para mim é o que Seria eu mais falo. forte. É a prioridade da minha vida. Não é de todas as mulheres. E ok, entendeu? Tá tudo bem? Mas, sei lá, é cada uma. E eu acho Sim, que o que a gente tem que buscar é é, isso. É o respeito mútuo, é o acolhimento, é a empatia com o outro e consigo mesma, né? Eu e acho que... principalmente entre as mulheres, né? Porque é o tempo Aham, todo uma julgando a outra. Então é importante se sim. dar as mãos. Cada uma É, tem o seu jeito e, enfim, todas amam igual o filho. E aí, só para finalizar, a Michelle estava falando aí que ela morre de saudade do parto, que ela amou a gestação e que ela acha que ela romantizou tudo mesmo. Mi, tá tudo bem, né? Se foi lindo para você a gestação, você puxou tua eu não. irmã, porque Ai, olha, eu perdi um monte de comentários meus, não estavam é, subindo. tem um monte de Ai, comentário. E aí a Mi que falou pena. que ela lembra que você acompanhou o parto dela e que você falava pra ela Ai, que ela foi ia um. sentir muita saudade disso. E realmente, eu morro de saudade do meu parto. É uma das coisas que eu tenho mais Sim, saudade, eu porque eu falava também pra tenho ela que mais ela ia história. sentir muita saudade. Ela, ai, não vou não. Hoje ela morre de saudade. Ela morre de A saudade. Milena falava pra mim que eu ia morrer de saudade da gravidez. Da Da gravidez, barriga. da barriga. Olha, eu não, tá? Da gravidez eu confesso que não. Mas do meu parto, eu morro de saudade. E eu morro de saudade da minha filha, bebezinho. E eu jurava pra mim mesma, eu escrevia nos meus diários, porque eu sou dessas, né, que tem diário, né? Eu Até escrevia que eu hoje, já. Gil. Até hoje eu falava assim. Na verdade, meu diário agora é virtual, né? Então é e-mail, mas eu falava assim: estou escrevendo que não vou sentir saudade disso, que é pra eu lembrar. E aí eu escrevia todos os contras, sabe assim? Valentina acordou 11 vezes à noite. Valentina. Escrevia tudo, menina. Aí hoje, quando eu falo que eu tenho saudade, Thiago, meu marido, fala assim: vai lá, Leo, já, vai lá ver se você vai ter saudade. Ah, é Mas eu verdade. tenho, Porque a eu gente morro de tem saudade saudade. depois. Passa tudo, a gente fica com o filtro só do bom depois, né? A gente, isso É, passa também. É importante a é gente ter a normal, né? construção, mas passa, é fase, né? Passa, Passa. passa, Ô, gente. Gil, antes da gente Então, encerrar, eu queria falar que eu deixei
uns posts antigos, bem antigos meus, de o que esperar da gravidez. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, eu deixei todos os legal. links na minha bio. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá também, dos desconfortos, do que a gente passa mal, desse lado desromantizado mesmo, sabe? Dá uma olhadinha lá mês a mês. Quem não segue a Milena, sigam a Milena. A Milena ela tem um blog de maternidade muito legal, com várias dicas, enfim, vários assuntos mega importantes. Então sigam a Milena. A Michelle tá falando que quem comentou ali foi a Letícia, eu percebi, Mi. Ai, Nada não... com nada, percebi. Tá querendo Ah. participar da live já, é que ela viu a tia, né? E aí fica uma coisa louca. E eu queria agradecer todo mundo, a atenção, a É, participação. Aí eu comi bola, porque os meus pararam de subir. Eu até achei que o pessoal não tava o meu para colocando. também, eu tenho que ficar pondo aqui. Que dó. E pra Mas eu gostei finalizar, muito. Eu achei um assunto que a gente pode abordar mais vezes. Abrir espaço para essas mães falarem, sabe? Achei falarem, bem legal, Gil. só pra finalizar, essa live, ela não é com o intuito de, ai, nossa, o que que essas duas estão falando, né? A maternidade é sim linda, tudo vale muito a pena, até privação de sono, que para mim, eu acho que é o pior, pra mim. Vale a pena, entendeu? É lindo, Sim. maravilhoso. Só Só que precisamos estar conscientes, né? essa live é uma conscientização, na Isso. verdade, né? É um processo de conscientização mesmo, de que a gente não necessariamente nasceu para ser mãe, você tem o direito de não querer ser mãe e ninguém pode te julgar por isso. Não necessariamente sua gestação vai ser linda, maravilhosa, você vai se sentir plena. Não necessariamente você vai sair da maternidade com aquela barriga, tanquinho, com aquela maquiagem maravilhosa e vai tomar banhos longos. Uhum. Mas tá tudo bem. Eu acho que o importante é realmente ter uma rede de apoio, se Olha permitir lá, ó. ser ajudada. Eu não tenho A saudade de Carol. nada e tá tudo bem. Continuo amando ser mãe. E é isso, É né? E isso é isso. mesmo. Eu também não tenho saudade, Carol, da gestação, não, viu? Da barriga. Apesar que a barriga não foi embora, continua aqui, mas o que eu quero dizer é assim, aconteceu, né? Mas ela mexia. Mas Você tudo não bem. tem saudade? Ela mexia. Ok. Ela mexe aqui fora, amor. Não, Ai, só se mexe aqui gente. fora. Ai, muito Mas obrigada. A gente vai cair, né? A gente vai vai. cair. Muito obrigada, Beijo, Mi. Gil. Obrigada a Eu você. amei Foi participar, ótimo. amei, E eu vou viu? tentar Muito gravar, eu obrigada. juro. Eu Obrigada vou para todo gravar. mundo aí que participou também. A gente Obrigada. joga, eu gravo e te mando, aí você joga no YouTube, eu jogo no YouTube, a gente joga aqui, pode deixar, porque teve alguém que falou, Combinado. deixa gravado. Ah, legal. Gente, Obrigada, gente. faça terapia e procura a Milena, tá? Se vocês tiverem problema, assim, com os filhos, tudo, procura a Milena. Eu tento ajudar no Que que ela eu resolve. posso. No que eu posso, eu tento ajudar. Obrigada a todo mundo. Tchau, amores. Tchau, Gil. Tchau, Mi, Tchau. obrigada também, tchau.